Na madrugada de 31 de outubro de 2002, uma mansão de classe alta em São Paulo tornou-se cenário de um dos crimes mais chocantes da história criminal brasileira. O casal Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen foram encontrados mortos dentro da própria casa, brutalmente assassinados enquanto dormiam. A principal suspeita, a princípio, parecia improvável: a própria filha do casal, Suzanne von Richthofen, uma jovem de aparência tranquila e vida aparentemente privilegiada. A família de Suzanne tem origem europeia, mais especificamente alemã. O sobrenome von Richthofen remete a uma antiga linhagem aristocrática da Alemanha, associada historicamente à nobreza prussiana. O elemento von indica na tradição germânica vínculo com famílias de status elevado, ou origem territorial específica, sendo comum entre membros da aristocracia. O pai de Suzanne, Manfred Albert von Richthofen, nascido na Alemanha, mudou-se para o Brasil, onde se formou na USP e trabalhou como engenheiro na Dersa. A família manteve traços culturais associados a essa origem, como a educação bilíngue e a vinculação a instituições de tradição alemã em São Paulo. A infância de Suzanne transcorreu em um ambiente de alto padrão socioeconômico na cidade de São Paulo, marcada por estabilidade material e forte investimento educacional. Filha de Manfred e Marisia, cresceu em uma família estruturada, com disciplina rígida e controle significativo sobre a rotina dos filhos. Frequentou escolas particulares de prestígio, como o Colégio Humboldt, onde teve formação bilíngue e desempenho acadêmico considerado adequado. Durante a adolescência surgiram tensões mais claras, sobretudo após o início do relacionamento com Daniel Cravinhos, que não era aceito pelos pais. Esse conflito marcou uma inflexão relevante em sua trajetória, frequentemente apontada como elemento contextual importante para compreender o desfecho criminal posterior, ainda que não constitua explicação suficiente ou determinante do crime. Suzanne conheceu Daniel Cravinhos na final da adolescência, por volta de 1999, em um contexto social comum a jovens de classe média alta da zona sul de São Paulo. O contato inicial ocorreu por meio de círculos de convivência e amigos em comum, especialmente ligados a ambientes de lazer frequentados por estudantes, como festas e encontros informais. Esse relacionamento passou a ser objeto de conflito com os pais de Suzanne, que desaprovavam a relação. A oposição familiar tornou-se um elemento central da dinâmica do casal e foi posteriormente explorada durante o processo judicial como parte do contexto que antecedeu o crime. Os irmãos Cravinhos, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, conhecido por sua participação direta no assassinato dos pais de Suzanne, ambos eram irmãos biológicos e mantinham uma relação próxima, tendo agido conjuntamente na execução do crime. Daniel, o mais velho, era namorada de Suzanne. Trabalhava com aeromodelismo, atuando como instrutor e tendo habilidades técnicas nessa área. Foi apontado como figura central na execução material do homicídio, tendo participado diretamente das agressões que resultaram na morte dos pais de Suzanne. Christian, irmão mais novo, também participou ativamente do crime, auxiliando na execução e no planejamento. Durante as investigações e o julgamento, sua participação foi considerada essencial para a consumação do homicídio. Ambos foram julgados e condenados em 2006 por homicídio triplamente qualificado, recebendo penas próximas embora ligeiramente distintas. O envolvimento dos irmãos Cravinhos, especialmente a associação com a própria filha das vítimas, contribuiu para a ampla repercussão do caso no cenário jurídico e midiático brasileiro. Os pais de Suzanne eram Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen, ambos inseridos em um contexto de classe média alta na cidade de São Paulo. Manfred era engenheiro, descrito em diversos depoimentos como uma figura metódica, exigente e com forte senso de organização. Exercia autoridade significativa dentro do ambiente doméstico e mantinha controle rigoroso sobre a rotina dos filhos, sobretudo no que se referia a estudos, horários e relacionamentos. Essa postura foi interpretada por alguns como excessivamente rígida, embora outros relatos a enquadrem dentro de padrões tradicionais de disciplina familiar. Marisia, por sua vez, era médica psiquiatra. Sua imagem pública, conforme reconstruída no processo judicial, é a de uma mãe dedicada à família, com participação ativa na educação dos filhos e na manutenção da estrutura doméstica. Em contraste com o marido, é frequentemente descrita como mais conciliadora, ainda que alinhada às decisões familiares e aos limites impostos à filha. O casal mantinha um padrão de vida confortável, com residência em bairro valorizado e investimento consistente na formação educacional dos filhos, incluindo ensino em instituições de prestígio. A dinâmica familiar, segundo diferentes testemunhos, combinava estabilidade material com o modelo de autoridade parental, considerado por alguns como rígido, elemento que foi amplamente debatido durante o julgamento, embora sem consenso interpretativo definitivo.
O assassinato não foi executado diretamente por Suzane, mas planejado por ela e realizado com a participação de Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, em 31 de outubro de 2002, na residência da família em São Paulo. Na noite do crime, Suzane saiu com o irmão mais novo para um cybercafé, criando o álibi e deixando a casa acessível. Antes disso, facilitou a entrada dos irmãos Cravinhos na residência, quando seus pais já estavam dormindo. Daniel e Christian invadiram os quartos e os mataram com golpes de barras de ferro, sem possibilidade de defesa. Após os homicídios, os três envolvidos simularam um cenário de latrocínio. A casa foi revirada e objetos foram deslocados para sugerir roubo, numa tentativa de desviar a investigação. Contudo, a perícia identificou inconsistências na cena, e as contradições dos depoimentos levaram à rápida elucidação do caso. Poucos dias depois, os autores confessaram a participação do crime. A motivação atribuída a Suzane von Richthofen foi estabelecida judicialmente como motivo torpe, resultante de uma combinação de fatores pessoais e materiais, conforme apurado no processo criminal. Não se tratou de uma causa única, mas de um conjunto de circunstâncias que convergiram para o planejamento do crime. No direito penal brasileiro, motivo torpe é uma qualificadora do homicídio prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal brasileiro. Trata-se de uma circunstância que agrava o crime quando a razão que levou o agente a matar é considerada moralmente repugnante, vil ou desprezível, segundo padrões sociais mínimos de ética. A caracterização do motivo torpe não depende de uma lista fechada na lei, sendo construída pela interpretação judicial no caso concreto. Em termos doutrinários, refere-se a impulsos como ganância, vingança desproporcional, ódio extremo ou qualquer razão que revele profunda degradação moral. Um exemplo clássico é o homicídio cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa, em que a vida humana é instrumentalizada por interesse financeiro. Quando reconhecido, o motivo torpe qualifica o homicídio, elevando a pena para o patamar mais severo previsto na legislação, além de influenciar negativamente a avaliação da culpabilidade do agente. A análise é feita pelo tribunal do júri, que decide se a motivação apresentada se enquadra nesse juízo de reprovação acentuada. Um dos elementos centrais foi o conflito com os pais, especialmente em razão da desaprovação do relacionamento com Daniel Cravinhos. Os pais impunham restrições ao namoro e controle sobre a rotina da filha, o que gerava tensão crescente. Outro fator relevante apontado foi o interesse financeiro. Com a morte dos pais, Suzane teria acesso antecipado ao patrimônio familiar, o que foi interpretado pela acusação como parte do incentivo ao crime. Além disso, depoimentos e análises do caso indicaram uma dinâmica de forte dependência emocional entre Suzane e Daniel, que pode ter contribuído para a radicalização da decisão. No julgamento, o tribunal considerou que esses elementos configuravam uma motivação moralmente reprovável, sem justificativa legítima, caracterizando um motivo torpe. Ainda assim, é importante notar que, no campo analítico, o caso continua sendo objeto de interpretações diversas, especialmente quanto ao peso relativo de cada um desses fatores na decisão final. O caso de Suzane von Richthofen foi submetido ao Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, no sistema previsto pelo Código Penal brasileiro e pela Constituição brasileira. O julgamento ocorreu em 2006, no Fórum de São Paulo, e incluiu também os co-réus Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos. Os três réus foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Suzane recebeu pena de 39 anos e 6 meses de reclusão. Daniel foi também condenado a 39 anos e 6 meses. Christian recebeu pena ligeiramente inferior, de 38 anos e 6 meses. As penas refletiram o reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, incluindo o motivo torpe e a impossibilidade de defesa das vítimas, além do planejamento prévio do crime. O juiz-presidente fixou as sanções dentro dos parâmetros legais aplicáveis ao homicídio qualificado, que prevê penas elevadas no ordenamento penal brasileiro. Em 2026, nenhum deles se encontra mais em regime fechado. Suzane passou a maior parte do cumprimento da pena em unidades prisionais do estado de São Paulo, especialmente no complexo penitenciário de Penitenciária Feminina de Tremembé, conhecido por abrigar detentas envolvidas em casos de grande repercussão pública. Nos primeiros anos, sua permanência foi marcada por forte atenção midiática e necessidade de isolamento relativo para preservar sua segurança. Relatos divulgados por agentes penitenciários, advogados e reportagens indicam que ela buscou manter comportamento disciplinado, fator relevante para progressões de regime posteriores. Estudou durante o período de encarceramento, participou de atividades internas e trabalhou em funções permitidas pelo sistema prisional.
Ao longo da execução penal, obteve benefícios previstos na Lei de Execução Penal, como saídas temporárias e progressão ao regime semiaberto, o que gerou recorrente cobertura da imprensa. Em determinados períodos, reportagens apontaram conflitos familiares e tentativas de reconstrução de vínculos afetivos fora do ambiente prisional. A trajetória carcerária de Suzane foi menos marcada por episódios disciplinares graves e mais pela exposição pública constante, que transformou cada etapa processual em tema de debate nacional. A namorada mais conhecida de Suzane von Richthofen durante o período em que esteve presa foi Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida no sistema prisional como Sandrão. O relacionamento tornou-se público por volta de 2014 e 2015, quando Suzane concedeu entrevistas ainda encarcerada na penitenciária feminina de Tremembé. Sandra cumpria pena por participação no sequestro e assassinato de um adolescente em Mogi das Cruzes. Segundo reportagens e relatos posteriores, ela e Suzane formalizaram internamente a união afetiva por meio de um documento exigido pela administração penitenciária para que presas pudessem dividir cela como casal. O relacionamento ganhou notoriedade adicional porque anos depois, Sandrão também foi associada afetivamente a Elise Matsunaga, outra detenta de alta repercussão nacional. Em entrevistas recentes, Sandrão afirmou que o vínculo com Suzane foi intenso e durou vários anos, com planos de vida em comum após a saída da prisão. Grande parte das informações sobre essa relação deriva de entrevistas televisivas e coberturas de entretenimento policial, não de documentos judiciais. O dado central, contudo, é amplamente corroborado. Suzane manteve um relacionamento estável com Sandrão durante parte significativa de sua permanência em Tremembé. Atualmente, Suzane está em liberdade desde 2023, cumprindo o restante da pena em regime aberto, ou livramento condicional. Vive fora do sistema prisional, mantendo vida relativamente discreta no interior de São Paulo, onde construiu família e teve um filho. Registros recentes indicam também envolvimento em atividades privadas e questões patrimoniais familiares, inclusive decisões judiciais relacionadas à gestão de bens de parentes. Daniel Cravinhos encontra-se em regime aberto desde 2018. Atualmente, leva uma vida civil regular, trabalhando com customização de motocicletas e mantendo o perfil relativamente ativo em redes sociais. Informações recentes apontam que se casou novamente e estruturou rotina profissional fora do sistema prisional. Christian Cravinhos também progrediu para o regime aberto, embora com trajetória mais instável. Após episódios anteriores de descumprimento de condições legais, voltou a obter o benefício e permanece sob maior monitoramento judicial. Assim como o irmão, não está mais preso em regime fechado. Em síntese, os 3 condenados continuam juridicamente cumprindo pena, porém fora do cárcere, submetidos às condições impostas pelo regime aberto ou pelo livramento condicional, o que implica restrições e fiscalização pelo judiciário. No caso de Suzane, a questão da herança é juridicamente dividida em 2 situações distintas. Primeiro, em relação aos pais, ela não recebeu herança. A Justiça a declarou indigna para suceder, Instituto do Direito Civil que excluiu da sucessão quem comete homicídio contra o autor da herança. Essa exclusão é específica para os bens da vítima do crime. A situação muda quando se trata de outros parentes. Em 2026, surgiu um novo processo envolvendo a herança de seu tio materno, Miguel Abdala Neto. Nesse caso, Suzane foi nomeada pela Justiça como inventariante, ou seja, responsável por administrar provisoriamente o patrimônio enquanto ocorre o inventário. Isso não significa que ela já tenha recebido os bens, mas que participa formalmente do processo sucessório. A legislação permite essa possibilidade porque a indignidade não se estende automaticamente a toda a família. Como o tio não deixou filhos nem testamento, os sobrinhos podem herdar por representação, o que inclui Suzane e seu irmão. Ainda assim, há disputa judicial com outra pessoa que alega direito à herança, de modo que a partilha final ainda depende de decisão judicial. Em termos técnicos, portanto, Suzane não herdou os bens dos pais, mas pode vir a receber parte da herança do tio, embora isso ainda esteja em discussão, e não represente recebimento imediato. Finalizando o caso Richthofen, consolidou-se como um dos episódios criminais mais emblemáticos do Brasil contemporâneo. Em 31 de outubro de 2002, na cidade de São Paulo, seus pais, Malfred e Marísia, foram assassinados em circunstâncias que envolveram planejamento prévio e execução por terceiros, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, com participação direta da filha no arranjo do crime. A investigação policial rapidamente afastou a hipótese inicial do latrocínio simulado e revelou a autoria intelectual e material dos envolvidos. O julgamento pelo Tribunal do Júri em 2006 reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado, destacando o motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítimas, resultando em penas superiores a 38 anos de reclusão para os 3 réus. No plano jurídico, o caso também produziu efeitos na esfera civil, com a exclusão de Suzane da herança dos pais por indignidade.
No plano penal, a execução das penas seguiu o regime progressivo previsto na legislação brasileira, levando ao longo dos anos a passagem dos condenados para regimes menos gravosos, até o cumprimento em liberdade sob condições legais. A repercussão social decorreu da combinação entre violência intrafamiliar, planejamento deliberado e ruptura de expectativas associadas ao perfil socioeconômico dos envolvidos, fatores que mantiveram o caso em evidência no debate público e jurídico por décadas.